Boa tarde, estamos de volta com o Senado agora. O presidente do Senado, Renan Calheiros, tomou café da manhã com o ex-presidente Lula. Em pauta, a reforma política. Foi uma conversa muito boa, o presidente colaborou bastante, defendeu pontos de vista, deu opiniões. Conversamos só sobre a reforma política, ele parece que veio em missão de paz e colaborou bastante com a discussão. Dentre outras coisas, ele disse que não achava oportuno o fim da reeleição. Ele entende que um mandato de 4 anos é um mandato muito curto para não ter reeleição. Se fosse um mandato de 5, tudo bem, mas ele acha difícil a extensão dos mandatos para 5 anos. A Câmara dos Deputados aprovou o fim da reeleição. A proposta ainda vai passar pelo Senado. Uma sessão temática no plenário do Senado discutiu a participação da Petrobras na exploração da camada do pré-sal. O ponto de partida é o projeto do senador José Serra, que muda 2 pontos do modelo da partilha. De acordo com a proposta, a estatal deixa de ser a operadora exclusiva e não precisa ter mais a participação mínima de 30% em todos os consórcios de exploração. Os defensores da proposta de Serra argumentam que é necessário aliviar a carga sobre a Petrobras, que enfrenta uma crise financeira e de credibilidade, melhorando as expectativas do mercado com relação à petroleira e permitindo a exploração mais rápida da camada do pré-sal por empresas mais robustas financeiramente. Para Alberto Machado, representante dos fabricantes de equipamentos e máquinas, a proposta de Serra é positiva por atrair investidores externos, desde que se mantenham as exigências de uso de conteúdo local. Nós temos um potencial hoje de vender para o setor de petróleo. Se nós considerarmos um conteúdo local de 60%, nós temos um potencial de vender perto de 14 bilhões de reais por ano. E atualmente, em termos de investimento, nós estamos vendendo menos que 5. Para os contrários, a mudança enfraquece a estatal e deixa a riqueza nacional na mão de estrangeiros. Eu acho que, do ponto de vista da consciência nacional, e nós esperamos isso dos senhores senadores da República Brasileira, que rejeitem esse projeto. O projeto não pode prevalecer, inclusive porque é um pouco de Frankenstein. Vai ser objeto de risos aí fora. É o único contrato em que a empresa local não participa, a não ser que ganhe. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou nesta terça-feira propostas que beneficiam os micro e pequenos empresários, os portadores de deficiência e ainda garantem a liberdade de culto religioso no Brasil. A Lei Geral das Religiões tramita há 7 anos no Congresso e garante os direitos fundamentais ao livre exercício da crença. Ela prevê que os benefícios já concedidos à Igreja Católica sejam estendidos a todos os cultos religiosos presentes no país, inclusive as isenções tributárias e contribuições financeiras. A matéria segue agora para exame da Comissão de Constituição e Justiça. Eu acho que a gente faz uma isonomia. Os mesmos privilégios, as mesmas cooperações que foram acordadas entre a Santa Sé e o Estado brasileiro hoje se estende para as demais entidades religiosas, espíritas, evangélicas. E é bom dizer que esse projeto também foi discutido em audiências públicas e teve, vamos dizer assim, a aprovação dos próprios católicos que não queriam privilégios específicos ou individuais para eles. Os senadores também aprovaram um projeto que altera a lei de falências para auxiliar a recuperação judicial de micro e pequenas empresas, reduzindo a burocracia para os proprietários. O texto ainda será apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, quando elas vão pedir a sua recuperação judicial, são obrigadas a apresentar as certidões negativas municipal, estadual e do governo federal. Com o que nós aprovamos aqui hoje, ela pede a sua recuperação judicial e apresenta posteriormente essas certidões. Tendo a sua recuperação, ela vai pagar os seus tributos e vai manter os seus empregos. Se porventura a empresa for inviável, vem a falência e os seus credores são habilitados no critério de classificação que a Lei de Recuperação de Empresas já determinou. Também foi aprovado em turno suplementar o projeto que concede isenção tributária de IPI, COFINS e PIS/PASEP nas adaptações especiais para veículos destinados a pessoas com deficiência.
O projeto segue diretamente para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para votação em plenário. A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou o requerimento do senador Cristóvão Buarque, que pede uma audiência pública para discutir o relatório do ministro Augusto Nardes, do TCU, sobre as contas do governo em 2014. A audiência ainda não tem data marcada. O Seminário Internacional sobre Política do Livro no Interleges reuniu o ministro da Cultura, o ministro interino da Educação, o representante do Escritório Internacional da Edição Francesa e o presidente da Associação Internacional de Editores. Em debate, a proposta de criação de uma lei do preço fixo de livros que possa evitar o fechamento de pequenas livrarias. Como as grandes redes compram muitos produtos, podem oferecer descontos que acabam inviabilizando o funcionamento de livrarias menores, de bairros e independentes. Houve consenso entre os debatedores nas duas primeiras mesas do evento. Uma lei que fixe os preços dos livros pode ser boa para o Brasil. O presidente do Escritório Internacional da Edição Francesa disse que a lei do preço fixo de livros, em vigor na França desde 1981, não eliminou a concorrência, que existe a possibilidade de negociação de descontos nos preços dos livros para associações de pais e alunos e bibliotecas. Segundo Jean-Guy Boan, a lei protegeu as pequenas livrarias e fez com que a qualificação e competência dos livreiros sejam mais importantes do que o faturamento das lojas independentes. Richard Sharkin, presidente da Associação Internacional de Editores, disse que a entidade que representa não tem posição sobre o tema. Segundo ele, todos os países que adotam uma lei de preço fixo para livros têm modelos diferentes. Ele acredita que a regulamentação do mercado no Brasil pode trazer benefícios, mas que também é necessário combater a pirataria, a censura e apoiar a criatividade. O ministro da Cultura, Juca Ferreira, defendeu uma regulamentação para o setor. Se isso não for feito, haverá uma concorrência absolutamente desigual entre as grandes lojas de varejo e a internet, principalmente. E aí você quebra o comércio de livrarias e você permite que desapareça uma dimensão importante da vida das cidades, da qualidade de vida das pessoas, que é ter livraria nos vários bairros. Então o mundo inteiro está caminhando para isso. A senadora Fátima Bezerra, vice-presidente da Comissão de Educação, é autora do projeto de lei que determina que os livros tenham um preço fixo para serem comercializados por 1 ano no Brasil e presidiu o seminário. O que nos move verdadeiramente ao tomar iniciativas como essa é ampliar o acesso ao livro e à leitura no nosso país. Nós não queremos as livrarias fechando no nosso país, nós queremos o contrário, nós queremos que mais livrarias abram as suas portas, nós queremos mais pontos de venda de livros pelo país afora. A Comissão de Meio Ambiente aprovou o plano de trabalho apresentado pelo senador Otto Alencar para avaliação do programa de revitalização do Rio São Francisco. A revitalização do Rio São Francisco é fundamental para o êxito das obras de transposição, que devem estar concluídas até o final do ano que vem, segundo o governo federal. O ministro da Integração Nacional já esteve este ano na comissão e garantiu a entrada em funcionamento dos primeiros 35 quilômetros de canais no mês de setembro. 3 bilhões de reais já foram destinados para a revitalização. Pedidos de informações para a Agência Nacional das Águas e o Tribunal de Contas da União, audiências públicas e visitas dos senadores a algumas localidades fazem parte do plano de trabalho aprovado. O último afluente ainda vivo do Rio São Francisco, na Bahia, é o Rio Grande. Os outros todos daí em diante já morreram, todos morreram. Inclusive os da mais direitas, todos morreram. Hoje são caminho de areia. Os senadores aprovaram também a realização de audiência pública para discutir o aumento do desmatamento na Amazônia. Além da ministra Isabela Teixeira do Meio Ambiente, serão convidados representantes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, responsáveis pelas medições. Me pareceu importante que a ministra pudesse vir aqui para dizer que providências o Ministério está tomando para deter esse processo avassalador. Outro requerimento aprovado determina a realização de audiência pública com a presença do ministro das Minas e Energia e de um representante da Eletrobras para discutir a deterioração da Celgpar, a companhia de distribuição de energia do estado de Goiás, e sua possível privatização. Era a maior empresa do Centro-Oeste brasileiro que infelizmente está sendo ameaçada
ser privatizada. Os senadores aprovaram ainda um pedido para que o Tribunal de Contas da União realize auditoria no fundo de pensão dos funcionários dos Correios, o Postales. O senador Regufe defendeu a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Eu considero que nós deveríamos ter nessa casa uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os fundos de pensão. Eu, inclusive, assinei o pedido de instalação dessa comissão, que infelizmente ainda não foi instalada nessa casa. A comissão parlamentar de inquérito foi aprovada já só precisa que os partidos, os líderes dos partidos indiquem seus membros para que ela seja instalada. Tivemos aqui até uma audiência pública, né, a respeito do Postales, e como nos outros escândalos aqui que estão acontecendo e pipocando em Brasília, a moeda é a mesma, bilhão. Porque a moeda lá no meu sertão é vintém, ainda é real, mas a moeda de Brasília é só bilhão. A biotecnologia no Brasil e, em especial, a situação do Centro de Biotecnologia da Amazônia foram tema de audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia. A importância do desenvolvimento da biotecnologia como opção econômica para a Amazônia e para o país foi destacada pelos participantes da audiência pública. O que nós queremos aqui deixar de forma muito clara é o papel importantíssimo que a biotecnologia tem, não só para a conservação da biodiversidade, mas para a inserção do Brasil numa economia do futuro. Porque se a gente for ver bem, a indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos, são as indústrias que, apesar de toda a crise, continuam crescendo. A questão do biofármacos, biocosméticos, bioindústria. Então, essa linha é um modelo de uma matriz alternativa para a economia do nosso Amazonas. Uma riqueza que depende de pesquisa. Para que serve aquela planta? Para que serve aquele material que está na Amazônia? O Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA, que já contou com mais de 200 pesquisadores, hoje tem apenas 47. A gestão foi transferida para o Inmetro e foi estabelecido o prazo máximo de 2 anos para resolver o que, para os palestrantes, é o maior problema. Em 13 anos de existência, o CBA não tem personalidade jurídica. Um dos principais problemas que nós estamos tentando endereçar com esse grupo gestor é definir qual é a personalidade jurídica que o centro deve ter para atingir a sua missão, ou seja, fazer a ligação da academia com o setor produtivo. Os senadores aprovaram a realização de uma audiência pública conjunta das comissões de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente em Manaus, com a presença dos ministros de Ciência e Tecnologia e de Indústria e Comércio e dos secretários de Ciência e Tecnologia dos estados da Amazônia, para buscar definir a personalidade jurídica do CBA. Ao Senado cabe dialogar diretamente com o governo federal e ajudar na formatação desse novo ente importante para a ciência e tecnologia e para o desenvolvimento industrial. Vai dar uma grande força política e eu acho que, enfim, esse modelo de gestão do CBA vai sair. Operadores de telemarketing participaram de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Eles pediram ao Senado melhores condições de trabalho e a criação de um piso salarial válido para todo o país. Hoje, a categoria de telemarketing, nós somos mais de 2 milhões dentro do Brasil. Só que não existe um piso nacional. Porque o que aconteceu em Campinas, como a gente puxou pela lei, nós estamos brigando na justiça, para eles dar esse retroativo para a gente, que a empresa faz? Ela fecha aqui e abre lá no Paraíba. Então ela vai conseguir pagar bem menos para as pessoas fazerem o mesmo serviço, eles ganhar igual ou até o dobro, só que pagando menos. Então, fazendo um piso nacional, não tem como essas empresas ficar fazendo essa corrida. Vai para um estado, vai para outro, vai para outro, vai para outro, entendeu? Aí eles são obrigados a ter isso. Afinal, somos uma categoria. É tão grave as denúncias de desrespeito às trabalhadoras, trabalhadores, quase que um regime de novo de semi-escravidão, que nós nos comprometemos a fazer mais 2 audiências públicas. Na próxima, chamar os empresários, depois chamar 4 representantes do empresário e 4 dos trabalhadores para dialogarem e buscar uma solução. Também apresentaremos um projeto para a regulamentação da profissão de telemarketing e também vamos aprovar, nesse mesmo projeto, a garantia de um piso salarial decente para esses profissionais. Esta edição do Senado Agora fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras notícias. Até a próxima.